pessoal, muita paz, muita luz a todos. Com muita alegria que nós estamos aqui novamente para esse nosso encontro. O tema, então, é as raças extraterrestres e crianças híbridas. Vamos tentar entender isso aí, tá? Muito bem. Vamos começar pelas raças extraterrestres. Vamos discutir isso primeiro, né? As raças extraterrestres que atuam na Terra. Muito bem. Quando a gente analisa a nossa ideia de nosso projeto Terra, né, com suas dimensões, né, lá com seus planos, não é? Então, como é que funciona tudo isso? Então, veja bem, o plano de maior atuação dos seres extraterrestres que estão livres de navegação na galáxia é aqui. Então, no plano dos ascensionados e aqui. Então, esses dois planos, os ETs operam. Então, os extraterrestres operam aqui e aqui. Aqui eles transitam constantemente junto com o comando planetário, né? Muito bem. Agora, descer aos níveis mais densos requer que esses seres extraterrestres assumam corpos mais densos para operar nessas dimensões, inclusive operar na superfície da Terra, ok? Muito bem. Então, embora milhares e milhares e milhares de raças cruzem esta dimensão na Terra constantemente, são muito poucas as raças que descem e vão operar nessas dimensões da Terra. Então, basicamente, se conhece, tá, umas 50 raças que nós chamamos de operacionais. Das quais, presta atenção, 80% da atividade, 80% das atividades é os Greys. Para vocês entenderem quem mais trabalha, né? Mais uns 18% dos que nós chamamos humanos avançados. São aqueles extraterrestres, humanos, bonitos, loiros, olho azul, 2,5 metros de altura, 1,90 m, várias raças, mas humanas. Tá? Pode ser até raças diferentes, mas eles são bem característicos da raça humana parecida conosco. A gente chama de humanos avançados. 2% são outras raças, tá? Que operam muito pouco. Aqui, os reptilianos, né? E outras raças que vocês não conhecem, não têm nem noção de quem são, e o que realmente, estruturalmente, raramente as pessoas veem eles, e raramente ele dá contato para as pessoas. Ok? Então, as raças que realmente dão contato, Grey e os humanos avançados. Essas outras raças, raramente ela faz uma operação de abdução, de contato com o ser humano. Ok? Isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. A própria casuística ufológica mostra isso. Tá? Ok? Entendeu? Então, se conhece praticamente 50 raças. Mas a maior parte são variações de Greys e variações dos humanos avançados. E muito pouco nessas outras áreas. Nós temos um humano avançado maior, outro menor, tal, e dá umas
20 raças diferentes. Greyzinho. Tem Grey, né? Que é pequenininho. Tem Grey que é compridinho, 1,20 m de altura, cabeça diferente. Sabe? São variações Greys que nós chamamos. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta nisso? Se tiver pergunta já aí, nessas raças a gente conversa. Professor, por que tem tantos Greys ajudando o Projeto Terra? Os Greys, eles são uma raça operacional que são detentores de alta tecnologia. São os grandes engenheiros siderais, né? Então, e eles têm uma capacidade operacional com seus corpos de descer e subir dimensões sem muito problema. Tá? Então, os corpos dele, a própria estrutura molecular deles favorece operações em todos esses níveis, né? E aqui na Terra eles se prontificaram a servir a humanidade, né? Com a sua frota praticamente em grande peso aqui na Terra, né? Eles são muito conhecidos nos planos astrais, né? Nos planos da luz, eles que fazem as coisas lá, as máquinas, tecnologia, tudo que tem por lá, são tecnologia Grey, né? Que são compartilhadas. Eles compartilham essas tecnologias, essas ciências com os seres humanos e com o Projeto Terra aqui. Ok? Tem mais perguntas? Professor, você sempre diz que nós viemos de fora, então somos todos ETs. Somos. Qual seria a raça que predomina entre as pessoas que estão encarnadas? Linhagem humana. Nós somos da linhagem humana. Pode haver reptilianos encarnados entre nós? Pode. Tá? Pode existir outras raças que a gente desconhece encarnadas entre nós, que não são humanos. Tem, eu já falei para vocês, né? Eu falo muito para vocês dos Down, né? Do síndrome de Down, que eles são seres de oriundos de uma outra ordem evolutiva, certo? Você vai ter alguns graus de autismo, por exemplo, que são espíritos de outras ordens evolutivas, que se misturam conosco, tá? Mas na maior parte, se a gente for fazer uma regressão de memória, nós vamos ser humanos em outros mundos. Ou pelo menos humanoide, muito parecido com o humano, com pequenas variações estruturais de acordo com o ecossistema do planeta em que a gente estava anteriormente. Tá? Mas os nossos corpos astrais, eles são de linhagem humana. Ok? Uhum. E os seres energéticos? A ideia de seres energéticos são espíritos, tá? Então, seres energéticos, todos esses seres aqui para nós são energéticos. Só quando eles se adensam que eles se tornam físicos. Mas qualquer um que esteja vibrando e não está adensado, o médium vai ver ele como um espírito, como um ser energético. Tá? Então é basicamente isso. Seres que não estão materializados são, para nós, considerados seres energéticos. Tá? Qual a especialidade dos reptilianos? Bom, é difícil falar de especialidade. Eles são grandes cientistas, eles trabalham em muitas coisas, certo? Mas uma das especialidades dele, que eu conheço alguns deles, né? Uma das especialidades dele é geologia planetária. Aqui na Terra, eles cuidam muito da geologia de nosso planeta, tentando evitar, né? Tentando evitar terremotos em grande escala, segurando ao máximo para que não haja algo além dos processos kármicos coletivos naturais que estão programados, né? Não acontecer desastres em grande escala que estão fora do projeto kármico das pessoas. Professor, qual a diferença entre Greys altos e Greys normais? Então, qual que é a diferença, né, de um pigmeu na África, certo? E um alemão de 2 metros de altura lá na Europa? Vocês estão me entendendo? Na verdade, todos nós somos humanos. As características biotípicas diferem estruturalmente, mas no fundo, né, somos diferentes? Não somos. Então, nos Greys é a mesma coisa. Você tem várias linhagens Greys, porque o universo ele é muito grande, né? Os biotipos construídos para que essas raças operem em mundos depende muito do ecossistema do planeta. Você quer ver uma coisa interessante? Por que os ETs têm olhos, os Greys têm olhos muito grandes?
Você quer ver? O maior olho na Terra é o cavalo. O cavalo é o animal que tem o maior olho em nosso planeta. E é pequeno. Você vê que no planeta Terra, devido à intensidade da luz solar ser muito grande, nós não precisamos de olhos grandes para captar uma quantidade muito grande de luz. Tá? Então, certamente esses seres, eles tiveram passagens em planetas que tinham pouca luminosidade, né? Ou seja, eles podiam ter muito baixa luminosidade no planeta. Ou seja, o planeta está, né, com uma estrela quente e escura. Tá? Então, eles tinham olhos muito grandes para poder habitar aquele ecossistema. Né? Ok? Professor, a fisionomia dos extraterrestres varia muito por conta de onde eles vieram. Isso também vai variar nos seres humanoides? Então, veja bem, não é de onde eles vieram. Vocês têm que entender aonde eles estão operando. Eu vou mudar agora eu vou mudar a cabeça de vocês pra caramba. Presta atenção, os extraterrestres avançados, eles não habitam planetas nunca mais. Eles não têm nenhuma ligação com planos físicos mais. Isso há bilhões de anos que eles não têm ligação com o plano físico, plano material. Não é que nem nós, que estamos encarnados e vivendo uma experiência no plano material, usando um corpo biológico material. Eles não têm. Bom, como eles não têm, o que eles fazem? Vamos supor, quando eles estão operando aqui nessa dimensão, tá? Eles têm um tipo de corpo estrutural. Um tipo de corpo estrutural. Quando eles precisam operar aqui, eles vestem uma roupa compatível com a missão que eles vão executar. Se mesmo ser for para um planeta distante na galáxia, que tem outro projeto planetário, e eles tiverem que descer, eles vão vestir um outro tipo de roupa e eles vão aparecer de forma um pouco diferenciado em relação àquele mundo. Isso significa o quê? Não tem característica, a roupa que ele se apresenta não tem a característica do mundo em que ele viveu, coisa nenhuma. São apenas cada tipo de roupa para uma missão que você vai executar em um lugar diferente, uma parte do universo diferente. Vocês estão entendendo? Veja bem, se um astronauta quer ir para a Lua, ele veste toda aquela roupa, aquele aparato grande que tem na Lua, certo? Se esse mesmo astronauta quer ir no fundo do oceano, ele vai usar uma outra roupa diferente. Então, para cada lugar, mas o homem continua sendo o homem. O homem não é a roupa que ele veste. Não importa onde ele vai operar. Então, os ETs é o seguinte, você tem o ET Grey aqui, certo? E dependendo da onde ele vai descer, ele vai projetar para ele uma roupa específica para essa descida. Mas não que essa roupa aqui tenha a ver com o mundo que ele viveu, de onde ele veio, tá? Esquece isso. Esse tipo de informação, só o Lalá está passando. Essa é exclusiva, pode ter certeza. Ninguém sabe dessas informações. Já li milhões de livros, já li tudo quanto é artigo que tem em DT. Ninguém fala isso. Eles não têm essa informação. Porque as pessoas precisam ter contato com eles para eles dizerem como é que funciona a coisa. Né? E os Greys não dão contato para qualquer um. É muito raro os Greys dar contato. Os humanos dão contato. Muita gente tem contato com os humanos avançados. Tal. Quando as pessoas são abduzidas por Greys, os Greys não conversam com as pessoas. É aquela abdução, tal, e traz o cara de volta e deixa o cara de volta. Mais perguntas? Não? Então agora vamos falar das crianças híbridas. Agora que eu vou pegar todo mundo de rasteiro e derrubar essa ufologia que está por aí. Né? Porque na casuística ufológica, deixa eu explicar uma coisa muito importante para vocês. Na casuística ufológica, tem alguns casos de sexo com ETs. Ok?
Um dos casos mais famosos que a gente conhece, tá, aqui no Brasil é o caso Vilas Boas. Inclusive, né, eu tenho essa palestra que eu faço sobre esse caso. Está de graça essa palestra para vocês assistirem o caso Vilas Boas. Tá? Então, a ideia é, realmente é verdade isso? Dá para confiar, dá para acreditar que isso aconteceu? Bom, um outro caso, um outro pesquisador importante, um cientista americano chamado Bud Robbins, ele escreveu um livro chamado Intruders. Ok? E nesse livro, Intruders, que foi transformado em filme, tá? A base desse filme são abduções de mulheres. Ele vai discutir o seguinte, presta atenção. Certas mulheres são abduzidas pelos Greys, pelos ETs, desde pequena. Desde pequenas são abduzidas. Tá? E, nesse livro dele, nesse filme, uma mulher é abduzida e, ao retornar da abdução, ela retorna grávida. Ok? Grávida. Sem ter relação com o namorado dela. É o famoso namorado cornofológico, né? É o caso de cornofológico aí, né, na história. Traído pelo ET, né? Ou o Espírito Santo na história, igual o caso de Jesus lá, né? Maria. Né? Maria e José. Traído pelo Espírito Santo. Bom, nesse caso, acontecia o seguinte, segundo, quando a criança estava no 6º mês de gravidez, aproximadamente, a pessoa era abduzida, de novo, e o feto desaparecia quando retornava. Ou seja, né, o feto era retirado como se fosse uma experiência ET. Como se os ETs pegassem um óvulo da mulher, por inseminação artificial, né, faziam um cruzamento genético lá dentro da nave e introduziam o óvulo dentro da mulher fecundado. Híbrido, com um gene extraterrestre, não sabe das quantas. E a mulher ia gestando, até o momento de uma certa campa, não deixa ela parir aqui um ser ET, né? E não ia ser muito legal. Essa pessoa então era abduzida novamente e presta atenção, esse feto era retirado para posterior vingamento ou evolução lá no laboratório dos ETs. Então, essa é toda a teoria conspiratória que existe para presta atenção, induzir ideia e teoria que os ETs estão produzindo híbridos. Tá? Híbridos são criaturas, são cruzamentos de humanos com ETs. Como se eles precisassem de gene humano para fazer experiências na sua raça, aquela coisa toda. A discussão é muito grande, mas não que eles pegassem um híbrido e depois jogassem aqui na Terra, encarnassem aqui na... Sabe? Não é isso. Tá? Bom, a pergunta é, eu vou perguntar e vamos conversar. O que vocês acham disso? Respondam para mim, vocês que estão assistindo aí. Vocês acham que isso é possível? Realmente isso está acontecendo? Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta, professor.
qual seria a necessidade, já que eles têm uma alta tecnologia, de retirar uma pessoa da Terra para implantar uma inseminação artificial para fazer isso? Quem que eles não perguntou teriam essa Quem fez tecnologia? essa pergunta? Eu. Porra, ministro, tá ficando inteligente, hein? Você tá vendo, cara? Olha, a Lula tá me surpreendendo. Como diz o Piracicabano, caralho. Porra, me surpreendeu essa. Ela foi longe com o cérebro dela. Você viu esses encostos? Os encostos estão tremendo aqui, cara, que legal. Ela matou a charada. Claro que não existe nada disso, isso aqui é tudo bobagem. Isso aqui é coisa de cinema americano, de filme americano. Você acha que os ETs, com a avançada ciência e tecnologia que eles têm, produziram esse corpo aqui, ó, que nós estamos usando? Este corpo é extraterrestre. Todos nós usamos um corpo extraterrestre. Certo? A avançada tecnologia que os ETs têm, eles não precisam de nós, para nada. Eles, se quiser, uma pessoa dormindo, ele vai lá na cama, tira o óvulo dela, leva para cima, faz a experiência que ele quiser lá em cima. Precisa abduzir uma pessoa, levar ela no laboratório e trazer de volta, puta sofrimento. E outra, eles têm toda essa matriz nossa lá em cima, eles trabalham na hora que quer com isso aqui. Entendeu? Eles não precisam de nós para produzir outro de nossa. Tá? Essa matriz é uma matriz estruturada, biológica, que eles produzem no laboratório deles lá, a hora que quer. Certo? O que eles podem fazer é o seguinte, tá? Então, essa história de, nossa, tal. E outra, presta bem atenção. O segredo de uma evolução nossa, de uma evolução para a Era da Luz, isso aí é outra história que vai acontecer lá na frente. Quando a lei do karma acabar, mas a lei do karma tem que acabar. Quando a lei do karma acabar, os ETs vão fazer mudanças genéticas no padrão de nosso DNA. Somente para que esse corpo não fique doente. Ele não vai ficar doente. Ele não vai envelhecer. E não vai ter criança. Nossos corpos serão produzidos em laboratórios aqui na Terra, já adultos, com toda a tecnologia avançada trazida pelos ETs, e a alma só vai acoplar. E esse corpo não é um corpo kármico. Como ele não é um corpo kármico, ele não precisa envelhecer. Como ele não é um corpo kármico, não precisa ficar doente. Como ele não é um corpo kármico, não tem que ser feio. Porque feiura é kármica. Certo? Né, Ju? Né? Então, essas três coisas a gente elimina. E nós vamos ter uma matriz corpórea que não tem nada a ver com o espírito. E outra, neste programa novo genético que virá, o ser vai ter a abertura. Nós não, nós somos um projeto em que não há abertura psíquica. Nós não lembramos, não vemos espíritos, não somos viventes, não lembramos de quem somos. Mas uma nova matriz, o espírito, ao usar o corpo, não haverá o bloqueio da consciência. Ok? Essa é a charada, essa é a chave de tudo. Tá? No momento, não há essas modificações genéticas do ser humano. Não há nenhuma criança especial vindo para a Terra, porque a criança não é o corpo que ela está usando. A criança é o espírito que está sendo usado. E o nível de abertura que foi dado para essa criança se manifestar aqui nessa encarnação terrena. Essa é a chave da coisa. Tá? E quem está com esse controle são as pessoas do projeto kármico. Vocês têm que entender que o cara que vai, quando ele vai encarnar uma pessoa aqui, o pessoal do projeto kármico, ele pega a ficha do cara e fala assim, olha, esse cara, infelizmente, ele vai ter que nascer cego. Então o cara vai lá na matriz genética dele, desenha na matriz genética, ele coloca um elemento que o indivíduo, ao nascer, não vai ter os dois olhos funcionando. Em algum ponto, ele vai bloquear a formação do olho, inclusive já no feto.
na matriz genética. Então a criança, ao se desenvolver, o globo ocular, ou a retina, alguma coisa não vai se desenvolver. Então isso é um projeto kármico. Eles conseguem mexer em qualquer parte do corpo humano antes desse indivíduo nascer. Certo? Então, se eles sabem fazer isso, eles sabem fazer o contrário. Eles sabem entrar na matriz genética, mexer antes de você nascer, numa área em que você vai ser vidente. Entendeu? Você vai desde criança ser vidente. Você não precisa fazer esforço nenhum para ser vidente. É o caso de Chico, é o caso de grandes médiuns que foram projetados para serem médiuns aqui. Então, desde a criança, eles já têm a visão aberta, já ouvem espíritos, falam com espíritos, porque a matriz genética dele foi projetada antes deles nascerem. Foi parte de um projeto. E não precisou fazer nada de ET, com híbrido, com ET, coisa isso nenhuma. Isso não é necessário. Tá? Professor, e essas crianças que vêm nos dias atuais, elas vêm com maior sensibilidade. Teria algum intuito elas terem essa sensibilidade, elas terem esses conhecimentos tão sofisticados? Eu não estou vendo nenhuma criança com conhecimento sofisticado. Fala para mim. Eu já trabalhei em colégios de alto nível. Eu já dei aula para todo quanto é tipo dessas crianças chamadas gênias. Certo? Não há diferenças. Essas crianças são assim, Deixa eu explicar para vocês. Tem uma criança numa sala de aula, todos vocês que fizeram ginásio, colégio, vocês vão entender o que eu estou falando. Sempre tem um japonesinho, ou sempre tem um cidadão que o desgraçado tira 10 em tudo, tira 9 e 8. E o resto da classe, naquela média, certo? E tem os burros mesmo, que não tem jeito, se deixar, repete mais de 20 vezes o primário. Certo? Por mais que você ensine, explique, está todo mundo junto, o professor dando aula igual para todo mundo, mas o desenvolvimento das pessoas não são iguais, não são iguais. Uns têm muita facilidade em aprender matemática, outros têm muita facilidade em aprender música, outros têm muita facilidade em aprender literatura. Você está entendendo? Não são iguais, as habilidades das pessoas não são iguais. Então significa o seguinte, se eu tenho um indivíduo que com muita rapidez ele aprende matemática e o outro demora para aprender matemática, mas aprende. Você está entendendo? Então o que acontece? Tem essa notícia esses dias que está rodando na internet, né? Garoto de 9 anos de idade nos Estados Unidos se formando em engenharia elétrica. Falei, porra, nossa, esse cara é um gênio, é um híbrido do ET. Veio lá de Órion, das galáxias, se misturado com nós. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Tá? O que acontece com esses caras? E isso não é de hoje. Se você pegar Isaac Newton, ele era um cara assim, lá na Idade Média. Sabe, se você pegar Galileu, esses caras eram gênios lá atrás. Muito jovens. Dizendo diferente do resto. O Leonardo da Vinci era um gênio em relação a todo mundo que estava ali naquele mundo. Então é a alma que encarna. Quando você encarna uma alma diferenciada, que tem um grau de avançamento já, e ele tem um grau de abertura, o cara vem aqui, desde criança, ele já. Matemática para ele é simples, tudo para ele é fácil. Só que tem um problema. Todas essas crianças, vamos supor, né? Vamos supor que se esse cara, se eu pegasse ele e fosse fazer física, tá? Não fosse fazer engenharia, fosse por fora da física. Então esse cara, ou seja, com 9 anos de idade, vamos supor que ele termina a faculdade. Certo? E eu estou no primário ainda, estou aqui no primário, certo? Aí, com 20 anos de idade, esse moleque, vamos supor que ele fez mestrado e doutorado. E eu, com 20 anos, estou entrando na faculdade. Presta atenção, e ele já é mestre e doutor. Pode ser até professor meu. Esse moleque pode vir dar aula para mim. Tá? Só que, veja bem, depois de mestrado e doutorado, só tem pós-doutorado. Mas daí o cara está ciscando no mesmo lugar. Porque ele já está na fronteira do conhecimento humano. E ele não avança. Ele estagnou como toda a física está estagnada faz mais de 50 anos.
que toda a física, depois de Einstein ninguém fez mais nada, depois da física quântica ninguém fez mais nada, de grande revolução, está estagnada em termos teóricos, ninguém avança em gravitação, ninguém avança nessas outras áreas, eu sei disso. Então esse cara, o que acontece? Ele chegou primeiro, eu estou indo e vou chegar junto com ele, daqui para frente estamos juntos, ninguém vai mais para frente. Não é porque ele é um puta de um gênio por Deus, porque ele vai descobrir a pólvora, vai além da gravitação, vai avançar. De jeito nenhum. Não vai fazer isso. Porque quem controla o conhecimento, ó, é o comando. Se o comando não deixar, não vem. Não vem o conhecimento. Tá? Então, é aí que acontecem as coisas. Tá? Tanto aquele que chegou muito mais rápido na fronteira do conhecimento, como aquele que veio andando devagarzinho, que veja bem, eu vou mostrar um erro grave para vocês desse moleque com 9 anos. Eu, se eu fosse o pai dele, eu jamais deixaria ele fazer isso. Esse moleque, para mim, ele estava brincando, se divertindo, sabe? Porra, com 9 anos ele não comeu ninguém ainda, cara. Vê se pode acontece. Não transou com ninguém na vida. Como é que esse moleque pode ser engenheiro? Como esse moleque pode fazer alguma coisa interessante na vida? Ele não tem vivência. A vida, a sabedoria, é vivência. Não é você fazer conta matemática rapidinho, ser um gênio em matemática. Sabe? E relacionamento afetivo, você é um merda depois. É um depressivo, angustiado. E que tende a ser mesmo, tá? Tende a ser. Então, o homem não é só inteligência racional. Ele tem que ter o lado afetivo, o lado emocional, o lado artístico, todos esses outros lados se desenvolvendo harmonicamente. Ah? Esse é o ponto-chave da questão. Ah? Eu jamais deixaria meu filho entrar numa faculdade com 9 anos de idade. Mas nem a pau. Mas nem a pau. Né? Você está entendendo? Perguntas. Não tem pergunta. Ô, louco. Muito bem. Então, o conceito de crianças híbridas, do jeito que estão discutindo na ufologia, está totalmente furado. Está totalmente furado. Isso não é como dizia o padre Quevedo. Isso não existe. Vai derrubar aqui, você vai quebrar meu negócio, maninho. Né? O meu gigante aqui, aí, ó. O meu menino. É, bem, tá aí, papai. Entendeu? Então, é aquela que a Luna matou. Né? Você acha que o cara vai sair lá das estrelas, né, com a puta tecnologia avançada em transporte, em biologia, o cara tá morto do outro lado, controla, materializa qualquer órgão do nosso corpo, faz operação cirúrgica. Vai precisar de pegar um para ir lá transar com o ET para fazer isso? Vai cagar, né? Isso é muito primitivo. Né? Então, esse modelo teórico não existe. É igual a teoria da conspiração. Eu estava assistindo um documentário no History, muito interessante ontem, de um cara, é uma equipe de um cara que não acredita que o homem foi para a Lua, certo? Que Apolo 11 pousou, aquela coisa naquela época. Até hoje pode ter ido e pousar, mas a tecnologia não. Então o que eles fizeram? Eles foram tentar de tudo para ver se teria como eles, com a tecnologia atual da Terra, ver a base da tranquilidade, ou seja, a bandeira dos Estados Unidos colocada lá, ver a base do módulo lunar que está na Lua, que ficou, né, o material que os astronautas deixaram lá, as marcas que os astronautas deixaram lá. Então eles foram verificar se tinha algum telescópio aqui na Terra suficientemente poderoso. E outra, eles tinham um problema muito sério, porque todas as fotos tiradas na Lua pelos astronautas, todas as fotos, tá? Os astronautas, a nave parecia totalmente nítida e perfeita, mas o céu totalmente escuro, sem nenhuma estrela. Não parecia estrela no céu. Aí, todas essas conspirações, dizendo que aquilo foi feito no estúdio, como não foi para a Lua, certo? Então, esse grupo foi fazer essas pesquisas para ver quem estava certo e quem estava errado. Tá? Então, eles vão com o telescópio e falam assim, olha, cara, a Lua está a 400 mil quilômetros de distância da Terra.
O módulo que está lá de comando, ele tem o tamanho de uma SUV. Tamanho de uma perua nossa aqui, certo? O telescópio teria que ampliar quantas vezes para da Terra podemos ver o SUV ou a marca dos astronautas da Lua. Não há telescópio na Terra capaz de fazer isso. Então vamos ver o Hubble. Então os caras foram lá com os cientistas do Hubble, certo? Foram lá, sentaram com os cientistas e falaram, escuta aqui, com o Hubble a gente consegue fotografar e ver o módulo lunar na Lua? A base do módulo lunar na Lua, da Apollo 11? O cientista calculou e falou, não dá. Vai aparecer um pixel só. O Hubble não aumenta o suficiente ainda para você ver a base da tranquilidade do mar. Aí os caras ficam chateados. Pô, como é que eles vão provar? Não acredito. Bom, aquela da não aparecer estrelas, aí eles foram com um grande fotógrafo aqui, que não tem nada a ver com a NASA, e eles fizeram toda uma experiência aqui com a câmera fotográfica e realmente, devido à exposição e à luz da Lua, a exposição era muito rápida, por causa da muita luz do Sol, porque eles filmaram de dia isso, e não ia aparecer estrela de jeito nenhum. A estrela tinha que ter uma exposição de no máximo 15 segundos, né? E a câmera era muito rápida naquela época, então o céu parecia escuro mesmo, não tinha jeito, e ele provou que não é esse o problema. Agora, aí eles foram, os americanos, há uns 2 anos atrás, lançaram uma sonda chamada a Moon Survivor, que ela ficou rodando a Lua e fotografando com alta definição a Lua toda. Nessa sonda apareceu o módulo, que era muito de perto as fotos, de uma sonda orbitando a Lua. Aí convenceram os caras de que as sondas foram para a Lua mesmo, e as coisas estão lá no Mar da Tranquilidade, naquele lugar. Aparecem nas fotos. É como uma sonda que fotografa Marte, certo? Está lá em órbita de Marte, você fotografa um objeto, tal, né? É aquela história, pousou várias sondas em Marte. Eu consigo, de um orbitador, fotografar, porque você sabe que o Google fotografa a sua cara, né? Fotografa um homem lá de cima, o Google, certo? O Google Map, que lá de cima, o satélite lá de cima, né? Rastreia tudo, né? Quando quer. Né? Tem perguntas? Professor, e essas pessoas que dizem que são abduzidas para fazer sexo com humanos, só que lá nas naves extraterrestres? Então, presta bem atenção no lalá. I don't believe. O que é I don't believe? Eu não acredito. Porque você believe? Do you believe? Cara, isso é história para dormir. Vai pra zona, fazer sexo com a mulherada, velho. Pegar abduzir, fazer sexo com ET. Com se o ET tivesse tesão, fazer sexo com um humano, um bicho estranho do cacete, esse aqui. Né? Haja tesão para fazer, né? Para fazer sexo com a gente aqui. Certo? Então, cara, é muita história para dormir. A ufologia tá cheia de lorota. Tá cheia de viagem, cara. O que esses negros viajam na maionese? Não dá para acreditar nessas coisas. Quantas histórias a NASA, os americanos não contam, né, reptiliano, acho que todo mundo é reptiliano, todo mundo está conspirando, tem um pessoal da Terra plana. Pô, cara, é muita loucura, cara. Não dá para você entender isso aí. Não dá, simplesmente não dá. Né? Você tem que entender que os ETs não têm a mínima intenção de fazer sexo com a gente. Sabe? Não tem experiência nenhuma nisso daí. Não tem nada que eles já não saibam sobre nós. Né? Tudo que eles querem saber de sexo, ele vem no quarto seu, fica assistindo lá. Você transando com sua mulher, com sua namorada, tal. Né? Sexo homossexual, estão ali olhando. Sabe? Não precisam de nada disso para estudar o ser humano. Uma merda. Para estudar o ser humano, precisa levar e transar com o cara lá. E outra, né? Eu quero saber qual negro naquelas condições não brocha. Puta medo. Cara, para levantar um negócio só na base de haja Viagra extraterrestre. Né? Haja Viagra extraterrestre. Se for a mulher, tudo bem, mas só abre as pernas, espera ele ter vindo. Né? Mas o homem não tem jeito, filho. O homem é triste esse negócio.
Né? Falta aí, não, é que na nave tem gravidade. Se não tiver gravidade, o negócio nem sobe, né? Fica lá. Mas a gente acha que na nave do ET tem gravidade. Né? Quanta besteira junto, né? Professor, alguns livros falam que encarnados de seres de outras ordens na Terra com DNA diferenciado para ajudar na transição planetária. O que você acha disso? Eu acho completamente bobagem. DNA é roupa. DNA é corpo físico. O DNA ser melhor não vai mudar nada na transição, vai ajudar na transição. O negócio é aqui, ó. Né? Você acha que Chico Xavier tinha DNA mudado, cara? É igual a todo mundo. O problema não está no DNA. O problema está no ajuste de como essa porta vai estar fechada ou aberta. É ela que vai ter a solução. Não é a composição do meu DNA. E outra, você pode fazer o mapeamento do DNA, não dá diferente. Essas pessoas têm o mesmo DNA da gente. Certo? Se você pegar o DNA de uma pessoa que acha que é híbrida, não dá, nenhum DNA diferente, não dá nem cromossomo fora do lugar. Entendeu? Agora, o único que tem cromossomo fora do lugar é o Down. O Down tem um cromossomo a mais no sistema. Aí sim é uma mudança genética. Entendeu? Para encarnar um ET. Aí sim. Esse, você vê, os Down, eles têm cromossomo. É uma mudança genética grave mesmo. Na coisa em si. Sem perguntas? Tá difícil o negócio aí. Espera aí que a gente vai tocar num assunto interessante. A gente tem que sempre tomar cuidado. Por exemplo, essa questão desse pessoal da conspiração, como não foi para a Lua. Outra, questão da conspiração de que a Terra é plana. Cara, questão de conspiração que todos o alto comando planetário são reptilianos, disfarçados em humanos, que é coisa da história do livro lá do inglês lá. Né? Então, cara, você vai acreditar nessas coisas, você vai acreditar em tudo isso, não dá. Entendeu? A gente tem que ter bom senso, principalmente no meio esotérico. O esotérico é o que tem de gente louca, maluca, falando de tudo. Tem que fazer uma peneiração muito forte, tá? Muito forte. Outra coisa, o Buddy Hopkins, toda essa informação que ele tira no livro dele é através de hipnose regressiva. Hipnose regressiva não é um instrumento 100% confiável. Se você perguntar para mim é 5% de confiável só. Eu não confio em regressão de memória. Não confio. Tá? Não confio. E todas essas histórias são construídas através dos medos humanos, da sexualidade humana. Pô, quantas pessoas não chegam até mim? Presta atenção. Quantas pessoas não chegam até mim relatando que foram abusadas por ET, não é, Juju? Fala aí, Juju. Mas fala no microfone. Que ela vê muitos, né, ajuda nos e-mails, ajuda no material que vem. Você não tem noção. Pessoas que acham que são perseguidas por ET para serem abusadas sexualmente por ET. Você não tem noção que tem de louco nesse planeta. Certo? Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, nós que somos formadores de opinião, nós que somos cientistas, nós que estamos à frente de um movimento que tenta compreender a presença extraterrestre entre nós. Nós temos que ter muita seriedade, sobriedade, para não mergulhar num universo que pode causar muito mais mal do que bem à nossa humanidade. Entendeu? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Os ETs não são isso que vocês pensam, não. Os ETs não são essas criaturas que vêm aqui fazer experiência conosco. Tá? Eles são outra coisa. Eles são os criadores de nossa presença na Terra. É outra história, é outra visão que vocês têm que ter. Professor, os autistas também são de outro planeta? E eles apresentam um material genético diferenciado? Ó, veja bem. Eu não saberia te dar essa informação, mas eu acho que não. Eu acho que geneticamente eles não têm nada diferente.
O Down tem. Agora, eu não sei se encontraram em algum Down, em algum autista, alguma modificação genética estrutural. Porque a ciência nossa não está tão avançada para achar isso. Porque não é só no cromossomo. Você tem muitas outras questões quando você faz um mapeamento genético. Certo? O mapeamento genético ele tem umas outras colocações, não é só aquele número de cromossomo, é a inversão, é como ele é colocado, na ordem que ele é colocado, que ele é montado. É aquela velha história. Quantas informações você tem que dar para o DNA para dar um tecido de olho, tá? Para dar um tecido de unha, tá? Para as coisas se formarem diferenciadas no corpo humano. Então, não é só aquilo que vocês pensam. Tá? A matriz é muito mais sofisticada do que a gente pensa. Então, o ser humano não conseguiu mapear tudo isso direito ainda. O lance é o seguinte, quando os caras fizeram o genoma humano, que eles demoraram muito tempo para montar um mapeamento genético humano, existem milhares de ordens que eles não sabem para que serve. Até hoje. De ordenamento das moléculas. Não sabe para que serve. Ah, e vai demorar muito para o ser humano saber. Né? Professor, por que a gente não tem tanta variabilidade de raças, quantidade, na verdade, de raças trabalhando? Tem tantos Greys? Porque não é preciso. Porque não é preciso. Já dão conta. O problema é o seguinte, esse planeta é um planeta de ordem humana. É um planeta de experiência humana. Então é claro que nesses planos aqui, e nesse plano de luz, a maior parte operacional são os seres humanos. São os humanos que trabalham no astral, a sociedade humana, aqui também. Os ETs auxiliam este processo. Eles são auxiliares no processo. Mas a maior quantidade de entidades são humanos que nem nós, são gente que morreu, são gente que está lá no astral. Certo? Então existe uma sociedade no astral, existe uma cidade no astral, existe muita gente no astral. Tá? Então não é preciso chamar seres de insetoides para vir aqui fazer o quê? Sabe? Eles não têm funcionabilidade no nosso projeto. Então a gente utiliza, quando a gente precisa de uma tecnologia diferente, a gente vai buscar, tal, traz outra raça, opera, mas elas vão embora. Elas não ficam aqui 100% integradas nesse projeto humano, porque não há necessidade. Professor, como se dará a transição planetária sem encarnar seres mais evoluídos, de planetas mais evoluídos? O lance é o seguinte, existe entre nós muita gente evoluída, muita gente. É por questão de acordar essas pessoas. Sabe, o ser humano, ele não é um ser burro, é uma questão de estar adormecido. Grande parte das almas encarnadas entre nós são seres de certa linhagem, é que estão adormecidos. Precisa um projeto de despertar as pessoas, acordar essas pessoas. Aí elas tomam consciência de uma natureza maior. Aí as coisas mudam. Tá? Não é questão de trazer... Porque não adianta. Esse planeta aqui, vocês têm que entender que é um planeta kármico. O que é o planeta kármico? É um planeta especificamente para a gente cumprir e fazer um tipo de aprendizado especial na densidade. Certo? Bom, mas agora estamos na época da transição planetária, vamos transitar. Bom, é nós que temos que evoluir. Não adianta trazer a alma de fora. A alma de fora já é evoluída. Né? O que precisa dar para nós é abertura. Esse é o ponto-chave da questão. O que é abertura? Abertura é os ETs se mostrar, modificar a NASA, os caras entenderem que a vida no universo é mostrar para a humanidade que existe vida após a morte. Isso muda o planeta. Isso muda totalmente o planeta. E não precisou encarnar ninguém avançado para fazer isso. Certo? É uma interação. Essas forças têm que interagir com a superfície e acordar a superfície. É um projeto de acordar, um projeto de despertar. Aí sim as coisas mudam. Mas nós estamos num projeto kármico, ainda a luz não veio na Terra. Todo mundo escuta se tem ET, se não tem ET. E quando os caras sabem, os caras escondem, né? Os governos escondem. Por que o cara esconde? Porque os ETs não querem se mostrar. Porque se os ETs quisessem se mostrar, ninguém ia esconder coisa nenhuma. Então calma, que os caras lá sabem o que faz. Os caras lá no alto sabem o que faz. Está chegando a hora para essa humanidade.
Professor, os Down possuem alguma missão específica aqui na Terra? E qual o motivo deles estarem encarnados no sistema de reencarnação? Aprender. Todos nós estamos aqui por uma missão, aprender. Aprender, 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 aprender. Compartilhar com os seres humanos é aprender. E nós compartilharmos com ele é um aprendizado também. Então o aprendizado acontece dos dois lados. Tanto deles que têm uma certa capacidade operacional e mental aprender conosco, e nós aprendemos com ele o que eles têm para nos trazer, sabe, de aprendizado com eles. Então, é sempre um aprendizado mútuo. É sempre um aprendizado mútuo. Né? Quando essas pessoas vão começar a acordar? Quais pessoas? Essas que estão muito evoluídas aqui na Terra e estão adormecidas. Então, elas precisam de um chamado avatárico. O que é um chamado avatárico? Pessoas que comecem a... O alto precisa dar um material como, né, através de Chico Xavier, através de grandes médiuns aí. Esse chamado foi feito. Então essas pessoas começaram a ouvir esse chamado. Por isso que existe um movimento esotérico no mundo, por isso que existe um movimento vegetariano, vegano no mundo. Tá? São pessoas diferenciadas que estão enxergando. E essa massa crítica vai aumentar, ela está aumentando. Ok? Então, isso significa, se o alto der mais material para nós, o alto tem que dar esse material, ele tem que fazer um contato em massa com a civilização. A hora que o alto fizer um contato em massa com a civilização, vai ser assim, ó, vai ser um despertar coletivo. A coletividade vai começar a se tocar, vai todo mundo para essa direção. Hoje, nós somos os loucos falando de ET. Amanhã não. Amanhã nós não seremos os loucos falando de ET. Seremos as criaturas mais sãs desse planeta. Entendeu? Então tudo é uma questão de tempo e de momento para a humanidade. Né? Falar de vida após a morte é louco. Conversa com o espírito, esse interna. Mas lá na frente isso não vai ser assim. Isso não vai ser assim. Nós temos que ter paciência, aprender a viver essa vida, cumprir os nossos resgates nessa vida com harmonia, com luz, dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então é isso, ok? Então é isso, pessoal. Namastê, muita luz, muita paz a todos e até o próximo encontro aí, ok? Namastê.